irmãos, queridas irmãs, que alegria! E é com essa alegria que a gente diz boa noite. Boa noite. Estamos bem? Amém devagar. Vou perguntar de novo. Estamos bem? Felizes? Encantados com a vida? Esse sim está só aqui na frente um pouquinho, né? Mas a gente vai considerar o tempinho de chuva. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nesse momento deixar fluir uma grande cascata de luz. E que essa cascata de luz, emanada de amor, medicação pura, possa fluir sobre nós, nos envolvendo a alma, nos cativando o ser, mexendo com as nossas estruturas, para que possamos nos dar conta do quanto é bom viver, do quanto é bom estarmos por aqui e do quanto nós precisamos cuidar de nós, confiar em nós mesmos e fazermos o melhor possível, porque a oportunidade é muito sublime. Enquanto estávamos ali sentados ouvindo a música, a espiritualidade nos mostrava o trabalho da equipe espiritual, e em especial alguns franciscanos, aonde já vislumbrando as necessidades das almas que aqui estão, ia diretamente no foco do cardíaco, trabalhando com energias numa tonalidade azul clara, indo já socorrendo e amenizando as dificuldades de alguns irmãos e irmãs que aqui estão encarnadas. O que significa que precisamos demais confiar, fazendo a nossa parte. E acima da casa tem uma estrutura montada, onde alguns irmãos estão sendo socorridos e colocados no espaço plasmado, certamente para ouvir a mensagem, para refletir, mas também para receber as nossas vibrações de carinho e de amor. O tema, né, na noite de hoje, como a nossa irmã colocou ainda há pouco, quem de nós não tem conflitos existenciais? Muitos estamos vivendo aí os conflitos centrados no lado físico, o conflito com o corpo, conflito porque sou gordinho e quero ficar magrinho, conflito porque sou gordinha, aliás, sou magrinha e quero ficar gordinho, e assim por diante. Mas os conflitos maiores estão em nós, enquanto seres espirituais que somos. E ainda, muitas vezes, como seres infantis, espiritualmente falando, nós estamos buscando fugir desses conflitos. Mas a gente precisa bater de frente com eles, afinal de contas, a gente é filho e filha de Deus. E a gente já tem todos os recursos precisos e necessários para que a gente possa solucionar, ressignificar esses conflitos. Então, esse tema, na verdade, ele é tirado do livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Mas não é o livro, nem o capítulo do livro, é um item de um capítulo desse livro. E aí a gente teve que buscar, né, e criando estrutura para poder a gente refletir sobre o tema. Então, nosso objetivo é refletir sobre os conflitos existenciais, as fugas psicológicas, suas causas e as atitudes renovadoras. E aí nós vamos ver os 7 níveis de consciência que nós temos, de acordo com o Richard. Ele coloca que nós temos 7 níveis de consciência. E segundo a Joana, cada pessoa experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência em que estagia. Então, que a gente olhe para a gente e a gente se questione qual será o nível de consciência que eu estou, que faz com que, né, eu viva as emoções dentro de um patamar X. E ela diz mais: diante desse acontecimento, os conflitos existenciais e as fugas psicológicas exercem um papel determinante no seu comportamento. Então, olha só, os conflitos existenciais, as fugas psicológicas têm muito a ver com a maneira como nós estamos vivenciando as nossas emoções.
E as nossas emoções, elas estão centradas no nosso nível de consciência. Nós vamos ver então que nós temos os 7 níveis de consciência. E dentro da doutrina todos nós sabemos, mas é difícil começar uma reflexão sem a gente estar lembrando. Somos espíritos, seres inteligentes da criação, criados simples e ignorantes, com um destino que é a perfeição, que é a evolução. E cada um dentro do seu tempo, da sua maturidade, vai alcançando esse patamar. E aí dentro desses níveis é colocado para a gente que a evolução é igual a mudança, mas transformação. Mas olha que coisa interessante, nós nos transformamos quando mudamos de um nível de consciência para o próximo. Então, se eu estou no nível 1, que é a sobrevivência, se eu passo para o 2 e automaticamente eu estou me transformando. Mas na verdade só há mudança quando nós dominamos o nível de consciência. Então, qual o nível de consciência que nós estamos nesse momento? Vamos analisar. Estamos no nível 1, onde nos preocupamos demais com a sobrevivência, e é necessário e preciso. Estamos no nível 2, que tem a ver com relacionamento, família e assim por diante. Estamos no 3, que tem a ver com a autoestima. No 4, que significa transformação, é o meio do caminho. O 5, que é uma coesão interna. O 6, que é fazer a diferença. E o 7, que é servir. Cada um aqui, dentro da maneira como vive as emoções, deve ter conseguido se enquadrar no nível de consciência desse aí. E aí nós vamos começar então, qual a origem dos nossos conflitos? E aí a Joana vem nos dizer, as heranças ancestrais, atos que atentaram contra a ética e o bem proceder, dando lugar ao surgimento da culpa encarregada de transformar-se em aflição e desgaste do equilíbrio. Então olha só, gente, a espiritualidade tem nos dito que nunca tivemos tanto resgate de espírito, de zonas umbralinas, de zonas abissais da terra, com tanta culpa como nós estamos vendo hoje. E a misericórdia divina é muito grande. E o Mestre Jesus é amor puro. E Ele está permitindo que caravanas e mais caravanas de espírito de luz, incluindo Bezerra, Eurípides, a falange de Maria e tantas outras falanges que já têm uma transcendência moral, que elas possam ir até esses locais para resgatar essas almas, a ponto de nos dizer que enquanto muitas vezes nós estamos na casa espírita ou nas nossas orações o tempo inteiro clamando por Bezerra, por Eurípides, pelo espírito X ou Y, na verdade quem está vindo ao nosso socorro são espíritos que pertencem às falanges deles, porque eles estão em tarefas grandiosas, fazendo esses resgates. Para quê? Para serem trazidas para as casas espíritas, para serem tratadas dentro das possibilidades, para que eles reencarnem numa última oportunidade antes do chamado degredo, que nós já sabemos que vai acontecer, não sabemos quando, mas Deus sabe. Então olha a misericórdia divina, e nós estamos vendo que a maioria que está reencarnando com culpas muito grandes. As crianças que aí estão, e aí vem a explicação para tantos suicídios, as crianças que estão sendo resgatadas, que estão chegando, enquanto nós temos informações de espíritos crísticos que estão vindo de outros planetas ajudar a Jesus nesse processo de renovação, espíritos que estão vindo com um patamar de moral reencarnando, seja enquanto espíritos de outros locais ou que já viveram aqui no Brasil, os chamados cristal, índigo, espíritos que estão vindo com uma moralidade muito grande, que também não estão sendo entendidos. Nós estamos recebendo espírito com essas culpas, que chegam na infância e não estão se dando conta de administrar todo esse processo. Jovens que aí estão, que não estão aguentando essas culpas e acabam partindo para o suicídio. Isso é um alerta para cada um de nós, porque que conflitos são esses que eles vêm trazendo, que se transformaram nessa culpa gigantesca, que eles não conseguem administrar, e mesmo sendo resgatados, tratados,
vindo para uma outra oportunidade, eles não estão conseguindo sobreviver com esse peso, não é isso? E a Joana então vem nos dizer que eles foram criados nesse nosso processo, né, que é das encarnações. E ela ainda continua dizendo: legatários de experiências antropóssio-sociopsicológicas. Que palavra difícil. Eu fui procurar, difícil de achar um significado no dicionário, mas no nosso Google eu encontrei que na verdade essa palavra significa o nosso processo evolutivo, desde lá do mineral, vegetal, animal, até chegar ao nominal hoje. Então, se nós viemos vivendo essas experiências todas, estamos enfrentando os desafios na atualidade do contexto social, sofremos sendo convidados a lutar contra as tendências que pretendem manter-nos nas faixas primárias da evolução. Estamos seres hominais, mas ainda com uma vivência muito centrada nos instintos e nas sensações. Por isso, o grande movimento hoje, iniciado por Bezerra de Menezes em 1999, numa reunião no mundo espiritual para 5.000 espíritos, era o chamado para que nós pudéssemos, nesse terceiro milênio, nos darmos conta que a era é a era da maioridade da doutrina espírita, é a era da humanização, ou seja, precisamos deixar de agir, de interagir, de conviver dentro dos instintos e das sensações, para verdadeiramente nos humanizarmos com uma convivência fraterna, solidária. É para isso que nós estamos aqui. Então, a gente vai ver onde começa o nosso infortúnio, onde começa o processo que nos faz, ou nos fez, gerar todos esses conflitos que nós estamos vivendo hoje, e que também as almas que estão desencarnadas estão sendo resgatadas para ressignificarem esses conflitos. Então a gente vai ver que quando nós, na verdade, criados, simples e ignorantes, mas com a inteligência, né, nós fomos desenvolvendo a inteligência. A partir do momento que nós fomos desenvolvendo a inteligência, a gente foi achando que a gente era grande demais. Achamos que podíamos dominar a matéria, e com isso fizemos o quê? Vamos distanciar de Deus. Para que Deus? E a partir do momento que a gente se centrou nesse ego e começamos a nos achar criadores, ou seja, centro da criação, o que aconteceu com a gente? A primeira coisa que aconteceu nesse momento foi nos desconectarmos, né, desse self divino. A segunda coisa foi esquecer de quem nós somos e o que viemos fazer aqui na Terra. Então, olha só, esquecemos que somos espíritos, esquecemos que somos filhos de Deus, esquecemos que temos propósito de vida. Nos centramos no egoísmo, entramos na ignorância em relação ao significado da vida e criamos o quê? As matrizes psicológicas que aí estão, né? E vamos voltar um pouquinho no sentido da reencarnação. Porque para eu ter criado essas matrizes psicológicas, como a Joana diz, que a gente teve toda essa trajetória, então, no momento em que nós começamos a existência encarnado, nós começamos a criar os nossos problemas emocionais, porque, centrado nesse egoísmo, nós fomos nos iludindo que éramos semideuses, iludindo-nos com o mundo colorido, iludindo com as coisas que o mundo estava nos oferecendo. E o que aconteceu? Chegou o momento do fenômeno da morte, chegamos na erraticidade, que é esse período entre a desencarnação e a encarnação, e aí nos demos conta, né, do quanto nós nos iludimos. E aí caímos nessa desilusão, sentimos essa queda de fracasso, vem o remorso e a gente se fixa com a culpa. Então, olha o que nós fomos criando, né? As leis divinas na consciência, a gente poderia ter traçado uma trajetória tão fácil, mas a gente foi optando com essa ilusão de que era um ser superior e esquecendo de Deus, esquecendo de quem nós somos, a gente foi caindo nas ilusões. E aí era necessário a dor resgate, a reencarnação. E aí o que acontece?
desencarnados, nossos amigos, nossos amores vão lá. Peraí, Elizabeth, aonde é que você falhou? Onde é que você se iludiu? Aonde é que você criou o processo aí emocional? E vamos rever tudo isso, vamos replanejar. Aí voltamos, uma família, um novo corpo, e a gente chega aqui e esquece tudo de novo. Fica desajustado com as nossas provas, a gente não quer saber do corpo, a gente não quer saber da família, a gente não quer saber do trabalho. Estamos vivendo situações muito delicadas que estão chegando à nossa casa. Jovens com 20 ou 22 anos, aparentemente com tudo, né? A família dando suporte, fazendo uma faculdade, e as pessoas entrando num processo de desilusão com a existência, porque é uma rebeldia gigantesca, há uma descrença gigantesca, não quer tratamento psicológico, não quer tratamento espiritual, não acredita em espiritualidade, e os espíritos estão literalmente sintonizados com essas pessoas nesse processo de culpa, de remorso, manipulando essas consciências, e elas não querem. E quando vão quase arrastada para a casa espírita, a gente percebe no semblante um ar de deboche, como quem diz: quem é você? Quem são vocês que estão achando que vão fazer alguma coisa por mim? Né? E é todo um processo que tem que ser feito. Então a gente vai ver que há um desapontamento, há uma frustração e há uma rebeldia. E não tem coisa pior do que o espírito encarnado rebelde, porque ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada, e ele não quer nada. Então como se autoajudar se ele não quer e não acredita em nada? A gente não pode desistir. E aí vem a insatisfação crônica com a vida, o fruto das nossas sombras. E o que mais nós estamos vendo? Pessoas insatisfeitas com a vida. Nada está bom, nada presta. Se não tem emprego, está reclamando que está desempregado. Se arruma emprego, está reclamando que o salário é pouco, o patrão é ruim, é distante, e assim por diante. Quando na verdade hoje, mais do que nunca, nós precisamos agradecer tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós estamos vivendo, porque, gente, nós estamos tendo muito em detrimento de tantos e tantos irmãos que estão passando por dificuldades atrozes. Estivemos recentemente em BH, no Fraternidade Sem Fronteira. O que nós ouvimos de relatos, o que nós ouvimos, assistimos de vídeos, o que nós presenciamos de irmãos que vieram de lá para dar seus depoimentos, gente, é de nos deixar envergonhados, porque temos tanta coisa, e principalmente nós temos uma doutrina espírita que nos esclarece e nos consola e nos dá uma explicação racional para tudo. E nós estamos ainda optando por viver como que tendo olhos de ver sem querer ver e ouvidos de ouvir sem querer ouvir. Crianças de levar 2, 3 meses sem saber o que é um banho. Criança que foi colocada uma camisa de um adulto e está há tanto tempo com essa camisa de adulto que quando foi se tirar essa camisa, a camisa não passava pela cabeça, porque a criança cresceu e a camisa não passava pelo pescoço e pela cabeça. E ter que se cortar com tesoura para que essa criança pudesse se liberar de uma camisa dura, de sujeira, de tanto tempo nesta criança. A gente vê crianças perdendo a sensibilidade dos pés pelos bichos de pé. Água da cor de barro é a água que essas crianças bebem. E nós estamos a querer fugir da existência, a não encontrarmos significado para a existência. Meu Deus, quando eu saí de lá, eu olhei ali para o meu Janiquim e falei assim: Janiquim, meu filho, que problema que nós temos? Somos muito felizes, né? Obrigada, Senhor, muito obrigada. Então, gente, nós estamos vendo esse processo. Essas almas que estão aí com seus conflitos
sem aceitar a grande oportunidade que Deus está dando, porque a encarnação é uma oportunidade, é Deus dizendo: acorda, meu filho, desperta, minha filha, ressignifica esses equívocos que você fez nas suas escolhas e decisões equivocadas no ano. Eu não estou preocupado, não estou preocupada quando, como. Eu sei que foi um momento de ignorância, mas hoje você não está mais ignorante. Hoje você tem a doutrina espírita em sua vida. E a Joana vem nos dizer: queiramos ou não, a vida submersa no inconsciente é um constante clamor em direção à luz da perfeição. Então olha só, querendo ou não, nós temos o nosso inconsciente trazendo toda essa bagagem, são os nossos arquivos que estão lá, e eles estão nos chamando, estão querendo vir à tona para que a gente desperte, né? E trilhe novamente o caminho da perfeição. Retornamos o patrimônio das vidas anteriores em plena infância. Olha o que eu coloquei da pouco. Depois de alguns anos de hipnose cerebral, na juventude, fazemos os primeiros contatos com a sombra estruturada em vidas sucessivas. É o período das turbulências e instabilidades, muitas vezes à custa de elevada dose de recalque. Diante de frustrações e desapontamentos, construímos a fortaleza defensiva do ego. Então, essas almas que estão aí, estão na nossa casa espírita, estão na nossa evangelização, estão no nosso lar, estão nas nossas escolas, estão na sociedade. Quem são essas almas? Se são almas já evoluídas que estão vindo para dar uma guinada no planeta, que bom, vamos aplaudi-las, vamos envolvê-las. Mas se são almas que estão sendo resgatadas e que estão vindo pela misericórdia divina, como nós, porque a gente acha que está aqui espírita, lindos, leves e soltos, que a gente é, entre aspas, um santo. E a espiritualidade vem nos dizer que não. A maioria de nós que está espírita agora também fomos resgatados de zonas umbralinas. Inclusive, muitos de nós espírita hoje já estamos espírita pela segunda vez, assim como tem muitos reencarnando para esse terceiro período, que já está vindo pela terceira vez espírita. É misericórdia demais, não acha, gente? Vir espírita uma vez já não é brinquedo, imagina 3. Então ele coloca que uma leva de espírito que foi resgatada reencarnou no primeiro período da doutrina, quando a base surgiu com os fenômenos e Kardec trouxe o Pentateuco. A segunda leva de espírito, acredito que somos nós aqui, tirando assim os mais jovens. Então, nós também fomos resgatados, viemos para viver o quê? O segundo período da doutrina, para fazer o quê? Criar as instituições e difundir a doutrina. É o que nós estamos fazendo. E esse terceiro grupo de espírito que está chegando aí de 1980, 90 para cá, são espíritos que estão vindo para viver o terceiro período da doutrina, que é o período da humanização. É a hora da convivência. É a hora de você verdadeiramente vivenciar o que a doutrina te ensina. Então é a nossa grande chance. A gente não pode fazer de conta que não está sabendo. Não dá. Então, gente, voltando, a insatisfação crônica com a vida cria os problemas emocionais, não é isso? Gerando medo, culpa, tristeza, que o medo nos cobrando um perfeccionismo que nós não temos condições de ainda vivenciar. A culpa fazendo com que a gente se autopuna o tempo inteiro. E a tristeza fazendo com que a gente fique com a baixa autoestima. E aí, mais um esclarecimento. Olha como que a gente tem dado trabalho à espiritualidade. Falar baixinho, porque eu acho que aqui em Macaé ninguém está dando trabalho assim. É lá para nossas bandas, sabe, gente? Então, olha uma pesquisa que saiu recente no livro chamado Amorosidade. Uma pesquisa que foi feita no Hospital Esperança, que é o hospital fundado por Eurípides Barçanufo na década de 30 e 40, que está aí resgatando líderes religiosos, incluindo espíritas, que estão chegando lá com depressão, com ansiedade, porque estão se dando conta que levaram a mensagem e doutrina para todos, mas não trouxeram a mensagem para si, para fazer esse tratamento dos seus conflitos existenciais, das suas culpas, dos seus medos, e estão sendo tratados nesse hospital. Há 4 anos eles fizeram uma pesquisa
que saiu nesse livro agora chamado Amorosidade. Ele diz que durante a noite nós estamos sendo levados para tratamento no mundo espiritual. E se somos base de 8.000 encarnados, ele coloca que 30% dos que estão saindo no corpo à noite e sendo tratados no mundo espiritual, estão saindo do corpo centrado no medo. 25% dos que estão sendo tratados à noite estão saindo preocupados com o financeiro. 20% está saindo do corpo à noite com uma insatisfação total, uma necessidade, uma vontade de fugir da vida, de desistir de tudo. Daí a quantidade de suicídio. E se nós não tomarmos cuidado para ajudarmos essas almas a tratar desses conflitos, usando um terapeuta, um psicólogo, um profissional, trazendo para casa espírita, envolvendo, dando disciplina, amor, dialogando, elas estão indo. Porque para elas, morreu, acabou. É a matéria só e pronto. Nós não. Nunca foi tão necessário e preciso. A espiritualidade nos diz que até um tempo atrás a gente dizia que a maior caridade que se usa com a doutrina espírita é divulgá-la. Hoje os espíritos não estão dizendo isso não. Eles estão dizendo que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é divulgarmos a imortalidade da alma. Tem razão ou não tem? Porque se essas almas estão em conflitos, se elas não têm auto-amor, se elas não acreditam que com a morte, se elas acreditam que com a morte tudo acaba, porque elas acreditam na unicidade da existência, então vão morrer. Agora, se elas têm a certeza, se pelo menos elas estão informadas de que somos seres imortais e que a morte não existe, pelo menos 2 vezes elas vão pensar antes de cometer um ato desse. Tenhamos certeza. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E voltando para a pesquisa, que eu já estava esquecendo, então 16% eles colocam que estão saindo do corpo com mágoa. Tem ninguém com mágoa aqui não, né, gente? Tem não. Então a mágoa está causando muita doença. Só mágoa não, medo, raiva, qualquer emoção está causando problema. Leia o livro Emoções que Curam, da irmã Dufour. É um livro que nós estamos estudando, fechando essa semana na nossa casa. E está assim ajudando muita gente a rever as suas emoções. E esse livro, Amorosidade, também é da irmã Dufour. E ela está nos chamando para esse terceiro período da doutrina espírita, caracterizado como a era da maioridade, a era da humanização, em que nós precisamos viver tudo isso. E aí, gente, a angústia aí, fazendo a aceitação do self enfermiço, dominado pelo ego. Então a gente acaba dizendo, não, eu sou uma vítima mesmo, eu sou um pobre coitado, tadinho de mim. Você vive cabisbaixo, arrastado, a existência vai passando e você quer que todo mundo esteja girando em torno de você, te dando atenção, fazendo, acontecendo. E quanto mais você faz, mais o outro cobra e não se auto-resolve. Gente, o problema é nosso. Sou eu que tenho que resolver, fui eu que escolhi, fui eu que decidi, fui eu que vivi, fui eu que construí esses conflitos nas minhas existências sucessivas. Sou eu que tenho que fazer novas escolhas, tomar novas decisões e ter novas atitudes para eu ressignificar todos esses arquivos que estão no meu inconsciente. As casas espíritas, elas estão virando mais do que nunca casas de socorro, de tratamento, porque o que as pessoas estão chegando são com essas dores, com esses conflitos existenciais, e que elas querem o socorro inicial, de um abraço, de um afago, de um carinho, de um ser ouvido.
para depois ser orientada e aí seguir, fazer as suas escolhas e começar no estudo, no tratamento. É essa a realidade. Tanto é que eu acabei de ver o que eu estava colocando. A espiritualidade já sabe, chega, vai olhando aonde está aquela dorzinha, aquele conflitozinho, o que pode fazer para sair daqui mais amenizado, melhor. E age enquanto nós estamos sentadinhos quietos, e a gente sai daqui, nossa, cheguei aqui de uma forma, estou saindo de outra, que bom, né? Então olha lá, embora seja, quase eu não falo, né, gente? Embora seja o self desencadeador das emoções, a maquinaria orgânica, isso é Joana, tem a finalidade de expressá-las. Ocorre, no entanto, que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. Então olha só, eu, espírito, construí todo esse processo em que eu estou cheia de conflitos existenciais. É angústia, é medo, não é? É raiva, é culpa. Chega um momento que o meu corpo não aguenta. Ele fica sobrecarregado. O meu sistema nervoso central também não resiste. A minha parte neurovegetativa se desregula. E aí o que a gente faz? Peraí, não estou dando conta não. Vou lá no porãozinho do inconsciente e jogo, deixo lá, mas é meu. Uma hora ele vai ter que sair de lá. Eu vou ter que trazer para a minha sala de visita, que é o consciente, para tratar e ressignificar. Então não adianta a gente ficar adiando. Será que a gente já não adiou em existência passada? Por que a gente está adiando nessa existência? Não vamos ficar nos caracterizando como vítimas e coitados, não, gente. Vamos ter a seguinte interpretação. Peraí, se está aflorando isso e Deus está permitindo, Ele sabe que eu já estou com condições hoje de ressignificar isto. Então, olha só, eu vou transformar. Ah, mas eu não estou dando conta só assim. Se eu sou um espírito, eu vou buscar uma casa espírita para me tratar como espírito. Mas eu também tenho um corpo perispiritual, e como vocês estão vendo aí, na verdade a doutrina nos fala do corpo físico, do perispírito e do duplo etéreo ou do duplo etérico. Mas a irmã se vem nos trazendo o corpo astral superior e o corpo mental superior e o inferior. Olha só, olha nós aí, não é? O corpo físico está ali. O duplo etérico, ele morre com o corpo físico. O perispírito, ele sobrevive à morte do corpo. É o nosso corpo, não é isso? No corpo mental inferior, gente, estão todos os arquivos das nossas vivências. Assim como no corpo mental superior estão todos os projetos de Deus para nós. E aí eu pergunto, por que nós hoje, com esse corpo físico, esse duplo etérico e esse perispírito, por que a gente não está trabalhando esses conflitos existenciais de modo a nos libertarmos e, quiçá, sermos capazes de, nessa existência ainda, sermos dignos de projetos que Deus tem para nós, que está lá no nosso corpo mental superior, que é para viver numa outra existência. Mas eu posso, de repente, com essa renovação, trazer para o dia de hoje. É o projeto de Deus para a minha vida. Quando a gente fala muito essa frase, Deus tem planos que nós nem imaginamos. Realmente, Ele tem planos maravilhosos para nós. Ele só está esperando a gente dizer assim: Senhor, estou pronto. Estou pronta. Os meus conflitos existenciais já foram todos ressignificados. Eu sou uma nova pessoa. Manda que eu estou pronto. Pode vir que eu estou fervendo, como diz a música de Roberto Carlos. Então, gente, a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa acreditar nesta realidade para que a gente comece a vivenciar. E aí, olha o que a angústia faz.
gera arrogância e descrença. É o caso de algumas pessoas que estão chegando na nossa casa, de alguns jovens. Eles estão lá se arrastando. Ideia suicida, trancada 2, 3 dias sem tomar banho, sem comer, sem beber, dentro de um quarto. A gente vai, está vendo o quarto na negritude, está vendo os espíritos dando gargalhada de ver aquela situação. Pessoas que estavam com 60 quilos, hoje estão com 42, 43, porque não se alimenta e não querem fazer nada. Vai perder a existência. Aí você vê os familiares desesperados, fazendo de tudo. A casa espírita ajudando, a espiritualidade ajudando. Mas a pessoa não quer. Somos seres livres. Chega um momento que a espiritualidade vai dizer, deixa. É mais um conflito, ou mais conflitos existenciais que serão criados para próximas existências. Quando na verdade a gente está nessa para ir eliminando o que nós já criamos no passado. E aí vem o adoecimento mental. É o que nós estamos vendo hoje, gente. Ó, depressão, tédio, ausência de sentido para viver, retomada da programação mental de queda e de remorso. É ou não é a realidade? Os consultórios de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas estão abarrotados. E graças a Deus que estão. Porque feliz daquele que tem coragem de ir buscar ajuda. Porque se eu não estou dando conta sozinho, gente, eu tenho que buscar ajuda. E é uma coisa que nós temos que quebrar na casa espírita. Essa ilusão de que estar espírita está perfeito. Então às vezes a pessoa está chorando, está gritando, está com conflitos existenciais seríssimos, mas não tem coragem de chegar na casa espírita e fazer um atendimento fraterno e pedir uma ajuda, pedir uma desintoxicação energética, porque acha que não pode porque é espírita. Pelo contrário, somos espíritas, estamos na casa espírita, estamos na doutrina espírita, e mais do que nunca nós precisamos utilizar todo esse aparato em prol de nós mesmos, gente. Porque se a gente não começar pela gente, como é que a gente vai ter condições de ajudar o outro? E aí, o egoísmo novamente gerando a ilusão, só que agora ele vai entrar no arrependimento. A gente entra no arrependimento. Então não adianta ter remorso só. É preciso se arrepender e querer mudar. Então olha lá, a desilusão novamente no mundo espiritual, a queda, a sensação de fracasso, mas agora o arrependimento gerando uma consciência de culpa que impulsiona para a reparação. Já é diferente. E aí a reencarnação vem para que a gente, possa realmente melhorar. Vem a tristeza, esse estado crônico de pressão psicológica, mas, como a Joana diz, os mecanismos de fuga psicológica quase sempre candidatam o paciente a um estado de inconsequências morais, frutos da constante evasão da realidade para um universo de fantasia, onde tudo se realiza magicamente, utopicamente. Essa imaturidade emocional faz que se perca o interesse pelos nobres ideais, aqueles que exigem postura adequada e luta contínua, não dando abrigo a comportamentos alienantes ou desculpistas. Ignorar a responsabilidade de forma alguma a anula, pelo contrário, apenas transfere em tempo e lugar para futuros enfrentamentos inevitáveis, em situações aflitivas pelo impositivo da reencarnação. Então, se eu tenho conflitos, enquanto eu ficar fugindo deles, eu não vou resolver, vou estar perdendo tempo e ainda vou piorar a situação, porque a tendência é ele vir numa outra encarnação mais complicado ainda, Então o estado crônico de pressão psicológica abre um leque emocional de arrependimento, porque agora, olha só, o medo que me cobrava perfeição vai me ajudar agora a me preparar para a mudança. A culpa agora vai me levar a reavaliar os meus comportamentos. E a tristeza vai me ajudar a me adaptar. A tristeza, ela tem sempre um grande recado: readapte. Você tem que se readaptar à realidade. Então, às vezes, no caso de um fenômeno da morte, eu preciso me readaptar àquela situação de viver com a ausência através do corpo físico. O medo dá um grande recado para a gente: você pode, você é capaz, mas prepare-se para isso. E a gente faz o contrário, a gente entra numa concha
acha que a gente não é capaz e acabou, né? Então vai criar aí uma silenciosa expiação, necessitando do tratamento terapêutico. E aí, se eu fizer resistência mental, aí eu não vou ter mais essa resistência mental, o auto-amor vai voltar, eu vou fortalecer a minha coragem e vou conquistar a alegria de viver. Então, é tanta coisa, gente, que a doutrina traz para a gente, nos mostrando os caminhos. E eu tenho dito muito isso, nunca foi tão necessário e urgente pautar a nossa vida nos princípios da doutrina espírita. E eu nem digo os 5 não, eu elimino 2, eu deixo só os 3 princípios. Deus existe, é bom e é justo. Eu sou um ser imortal, a morte não existe. E a reencarnação é uma realidade. Se eu centrar a minha vida nesses 3 princípios da doutrina, eu já estou muito bem, obrigado. Estava conversando com ele agora à tarde, falando do quanto a gente vê a dificuldade dentro do movimento espírita ainda de verdadeiramente vivermos esses 3 princípios. Não precisamos ir longe. É só olharmos a realidade do nosso país, o Brasil, que a gente vai ver como que nós estamos distante da vivência desses princípios. Quando a gente ouve o Haroldo Dutra nos colocar que Emmanuel pede uma audiência com Jesus, para dizer a Jesus, Jesus está pesado demais. O Brasil está uma coisa difícil. Se eu soubesse que ao assumir, né, esse papel de mentor espiritual do Brasil, a coisa ia ficar tão difícil. Ismael, desculpa, eu falei o que, gente? Emmanuel, desculpa. Então, gente, Ismael, e aí Jesus diz, meu irmão, quando eu deliberei você ser o mentor espiritual do Brasil, eu falei para você que iam para lá seres doentes, porque aquilo lá é uma escola e é um hospital. E ainda diz, né? Foi para lá os piores administradores do último milênio. Quem são esses administradores? São esses irmãos que estão aí à frente do poder e que vieram para se redimir e que ao invés de se redimirem, estão cada vez mais se complicando. Você imagina os conflitos psicológicos que esses irmãos trouxeram e que estão ficando com eles mais amplamente e que vão levar para outras existências. E a gente não se dá conta da luta de Jesus, a gente não se dá conta de Ismael para que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A gente não se dá conta que esses irmãos que estão aí fracassando, eles são filhos de Deus. Eles são nossos irmãos, eles vieram para se reerguer, eles vieram para curar os seus conflitos. E nós, com a doutrina espírita, não estamos vendo esses companheiros como filhos de Deus. Não estamos vendo como irmãos nossos, com os seus conflitos, com as suas lutas. E ao invés de estarmos orando e vibrando para que eles, né, deem certo, que eles consigam o planejamento da existência, que eles consigam ser instrumento dessa espiritualidade para que o Brasil realmente mude para o planeta Terra, se rejuvenesça no sentido de sair de provas e expiações para a regeneração. A gente está aí torcendo, muitas vezes de forma inconsciente, mas está torcendo para que dê errado. Que espíritas somos nós? O que estamos fazendo com esses 3 princípios da doutrina? Que não vemos o outro como um filho de Deus, que está recebendo a oportunidade da justiça para ressignificar, para tratar-se. Aonde que espíritas somos nós que não estamos vivendo a questão da imortalidade das almas e que não vemos o outro como espírito numa luta como nós? Que espíritas somos nós que não estamos vendo a reencarnação estampada em todos os locais? Na minha vida em particular, na vida da família, no local de trabalho, na nossa cidade, na comunidade, no estado, no país, no planeta. Nós precisamos estar atentos, porque todos estão
com esses conflitos, uns mais, outros menos, mas somos todos filhos de Deus, nos agarrando a mais uma oportunidade pela justiça divina para curarmos os nossos conflitos, para limparmos a nossa consciência e para avançarmos na caminhada da vida. Então nós, enquanto espírita, precisamos estar muito cientes e nos perguntarmos como estamos contribuindo para essa mudança. E ainda tem mais, a espiritualidade nos dizer que o Marechal Deodoro da Fonseca, que comprometido com a história do Brasil, e Juscelino Kubitschek, eles estão há 4 décadas montando um planejamento para começar a limpeza no Brasil, começando com Brasília. Você imagina a luta desses irmãos, 40 anos para começar a fazer um processo. E nós precisamos ajudar esse processo a acontecer, com as nossas vibrações, com as nossas orações, para que a gente, se ajudando, ajude também o outro. E a Joana diz: a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe até... Pulei de novo. Desculpa. Até atingir a felicidade que lhe está destinada. Então nós estamos aqui para sermos felizes. Felizes, gente. A gente tem tudo para ser feliz. Todos nós que estamos aqui temos conflitos existenciais, temos dores, temos problemas, uns mais, outros menos, mas nós não estamos abandonados. Os nossos amores, os nossos amigos espirituais estão conosco. A espiritualidade está nos levando à noite para tratamento, para ouvirmos palestra, para revermos nossos planejamentos. Estamos no Brasil, que está previsto para ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Tantas guerras, tantas misérias, tantos problemas, como a gente viu no Fraternidade Sem Fronteira, 3 irmãos angolanos. Olha que história! Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para estar cheio de conflitos existenciais, de partir para o suicídio. Viram seus pais degolados, viram suas mães e irmãs violentadas, estupradas e assassinadas na frente. E ao invés de se revoltarem, criarem as fugas, eles resolveram perdoar, se dando conta de que eles são filhos de Deus e que eles estão aqui para serem felizes. Deram uma guinada e foram estudar. Todos que lá deram depoimento, falando mais de 2, 3 línguas, com uma formação acadêmica. E eu fiquei assim: Senhor, se fosse eu no lugar desses irmãos que viveu, no caso, essa situação, será que eu teria essa condição de verdadeiramente compreender, perdoar e dar essa reviravolta, ao invés de estar fugindo dos conflitos, mas enfrentando a situação e realmente vivendo, e eles rindo, brincando, dançando de acordo com as suas tradições? Meu Deus, isso é lição de vida demais, gente. E a gente tem que trazer isso para a gente. Não dá para fazer de conta que a gente tem uma religião. Não dá para fazer de conta que a gente está espírita. Não dá para fazer de conta que a gente só conhece os princípios da doutrina. É hora da gente trazer para a gente perguntar: o que eu estou fazendo com a doutrina na minha vida? Até onde eu estou verdadeiramente confiando em Deus? Porque eu digo que confio, mas na hora que eu preciso provar que eu confio, eu pulo fora. Vivemos essa semana passada a desencarnação de uma tia. Desencarnou praticamente comigo dentro do hospital. Foi reanimada numa UTI e horas depois veio a óbito. E aí, no dia do velório, nós fomos fazer a exumação do corpo de 2 parentes, uma prima e o marido de uma prima.
E aí eu saí de lá fazendo uma reflexão: Senhor, o que nós somos? Como que a gente tem tanto preconceito? Como que a gente se deixa envolver pelos conflitos? Como que a gente foge ao invés de resolver as situações? Porque depois que o corpo dá o último respiro, aquilo ali não é mais nada. Quando a gente vai retirar um corpo que está há 9 anos, só os ossos, aí vai tirar de uma prima que está há 4 anos e 6 meses, o esqueleto intacto, e os dentes, não tem nervo, não tem músculo, não tem carne, não tem pele, não tem mais nada. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção: o vestido da minha prima estava intacto. O casaco, o blazer que eu vesti do marido da minha prima 9 anos atrás, ele estava intacto. E aí eu saí de lá dizendo: meu Deus, o tecido resiste a todo esse processo, mas o nosso corpo material não resiste a nada disso. E por que a gente ainda vive apegado a tantas coisinhas que não nos levam a lugar nenhum? Então, meus amigos, meus irmãos, vamos viver a vida com alegria, com encantamento, com um sorriso nos lábios. Está doendo hoje, mas amanhã para de doer. As lágrimas estão correndo agora, mas daqui a pouco elas se secam. Se a gente olhar para a gente com esse olhar de amor, de compreensão, de aceitação, de bondade, nos dando conta de que somos esses filhos de Deus e que estamos aqui não é para sofrer, não, mentira. A gente está aqui para ser muito feliz. Então a gente tem que viver aproveitando cada milésimo de segundo, porque saindo daqui Deus pode dizer: embora. Ah, mas eu não arrumei a mala. Problema seu. Você teve todo o tempo do mundo para arrumar a sua mala, para trabalhar os seus conflitos, mas você optou por fugir. Então agora vem para cá, vamos recomeçar. E que bom que a gente tem a chance de recomeçar. E como é bom a gente saber que quando a gente deixa a família aqui, a família lá, eu olhava e via minha mãe, meu pai, os irmãos dela, que eram 7, só ficou umazinha, todo mundo ali esperando a hora do último suspiro. Como que é bom, gente. A vida prossegue. Ser espírita é bom demais, gente. É bom demais. Chega a dar água na boca, de tão bom que é, né? Mas vou seguir. Os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do espiritismo na sua feição de ciência da alma. Então, não percam tempo. Começou com os conflitos existenciais, seja ele qual for, culpa, medo, raiva, ódio, mágoa, desencanto, ressentimento, corre, vai para a casa espírita, corre, vai procurar um técnico, corre, vai fazer uma hipnose. Às vezes uma sessão de hipnose resolve o seu problema, porque a hipnose é uma coisa tão rápida, tão básica, que o seu amigo espiritual só deixa você ir até onde você pode ir. Se ele achar que você não pode bater com a realidade, você não bate, mas você vai no ponto onde você muitas vezes está preso. E às vezes é alguma situação criada nessa existência. A gente estava lendo um livro ainda há pouco sobre perdão, aí contando a história de uma irmã, né? Em que ela começou com um processo muito sério de uma colite. 5 anos passando por esse processo sem saber o que era. Até que ela fez uma hipnose. E através da hipnose ela se recordou de um dia onde ela estava numa fila de correio. 20 minutos que ela tinha para voltar para o trabalho e não podia chegar atrasada. E a fila, as pessoas numa morosidade, de 4 caixas saíram 3. Ela foi entrando num processo de raiva.
quando ela chegou em casa, já implantou o problema da colite. Só quando ela fez hipnose, que foi lá, que desfez aquela situação, que ela conseguiu se melhorar. E nós estamos trazendo problemas de doenças físicas seríssimas, que médico nenhum está conseguindo trazer, identificar, porque está centrado, gente, nesses processos nossos de conflitos existenciais. São as enxaquecas, as fibromialgias, situações muitas vezes na área da sexualidade, mulheres, homens que têm problemas sérios, que vão a médico, usam medicação, daqui a um mês está tudo de novo. Situações que vocês, ou que nós criamos com essas situações todas, não é, de conflitos existenciais, que criaram cordões energéticos e que estão causando essa dificuldade no corpo físico, e a gente não está se dando conta. Então, quando eu digo que a doutrina nos esclarece, nos mostra os porquês e os paraquês de tudo, a gente não está mentindo não, porque ela é ciência, filosofia e é religião. Então, olha lá, você é mais do que imagina. Vamos fazer o nosso autoencontro para a nossa autoiluminação? Como fazer essa caminhada tornar-se um passo decisivo para a verdadeira felicidade? É uma pergunta para cada um de nós. Que ações tomar para que o nosso querer não seja apenas mais uma ilusão? Que decisões tomar para que as escolhas não sejam apenas uma rota de fuga? Como distinguir o que é fuga quando brota do inconsciente o convite para o contato com todo o conjunto de expressões afetivas? Então a doutrina fala o tempo inteiro, autoconhecimento, autoiluminação, e a gente vai só ouvindo, mas não quer fazer. É hora da gente fazer esse processo. A gente tem que se auto-enfrentar. Ou a gente se auto-enfrenta, ou a gente se auto-enfrenta. Assim a gente vai trabalhar esses conflitos. Mas se ficar fugindo, a gente não resolve e ainda cria outro. Então olha lá, a infelicidade, a depressão, vazio existencial e tantas outras manifestações de tédio interior não serão igualmente mensagens da vida íntima, atestando fugas de nossas necessidades mais esquecidas no aprimoramento espiritual? Somos seres universais em constante aprendizado, evoluindo a cada dia. Você é algo que está sempre mudando. Então, estamos aqui para mudar o tempo inteiro. Muitas pessoas que são portadoras de conflitos existenciais, isso é Joana, preferem viver às custas de medicamentos, sem se preocuparem com a erradicação da causa, que estão nelas mesmas, acusando Deus, a sociedade e o próximo como responsáveis pela sua infelicidade. Então, isso, gente, é usar bengala. Isso é usar o desculpismo. Enquanto eu ficar usando bengala, desculpas, me achando vítima, os meus conflitos vão ficar por aí. A hora que eu assumir que a responsabilidade é minha e decidir que eu vou fazer a mudança, a transformação que eu preciso, ninguém me segura, pode ter certeza. E aí mais um quadro interessante para a gente compreender como que os nossos conflitos existenciais, centrados nessas emoções, baseadas no nosso nível de consciência, gera problema. A estrela, né, é o espírito. O corpo mental está aí, gente. O azul claro, que é o mental superior, e o verde, que é o mental inferior. Lembra que eu coloquei lá atrás? Ali estão registradas todas as nossas vidas passadas. Eu falei lá atrás. E aí nós temos o perispírito, que armazena a parte emocional dos relacionamentos, o duplo etérico, que armazena a parte tóxica dos relacionamentos, e o corpo físico. Então olha só, se eu trabalho esses conflitos existenciais do ontem ou do hoje, eu vou limpando do meu perispírito todo esse processo emocional. E aí não precisa extravasar como doença no meu corpo físico. Mas se eu não me transformo, se eu não me renovo, se eu não limpo, vai vir para o duplo etérico e vai vir para o corpo físico em forma de doença. Ainda tem mais, gente. É uma coisa muito interessante. A gente tem vivido muito isso na nossa casa.
desde criança as pessoas idosas chegam com problemas emocionais na nossa casa, vai para o atendimento fraterno, vai para a fluidoterapia, e quando você vê o corpo físico mais o perispírito, eles estão na maca, mas o duplo etérico dele está lá na zona umbralina, em parceria com aqueles que estão coniventes com os conflitos dele. Olha só. Aí você diz assim: eu fui para a casa espírita, fiz 50 sessões de fluidoterapia e continuo do mesmo jeito. Mas você mudou a sua postura? Você mudou o seu comportamento? Você conseguiu se cuidar e se libertar do companheiro e fazer com que o companheiro se libertasse de você? Nós vivemos uma situação recente de um casal em que está com um problema sério com o filho. Ele não encontra sentido na vida, ele quer fugir dos conflitos, a fuga está levando para abafar a consciência através das drogas, do álcool. Fizemos as sessões e ele não foi para o tratamento, só os pais. Fizemos uma reunião específica para trabalhar a desintoxicação energética. E o que a espiritualidade nos mostrou, né? Na verdade, um grupo de espírito interligado, aonde uns vieram, chegando aqui, clamaram, pediram por esse que ficou lá na zona umbralina. Ele foi resgatado, tratado, veio como filho. Só que ele se sente culpado dele ter vindo, tido uma oportunidade de reencarnar e os seus comparsas terem ficado na zona umbralina. Então, a culpa não deixa que ele encontre sentido na vida, prazer de viver. E aí o mentor espiritual falou, conversou diretamente, esclarecendo a situação. É um fato? Será que é só com essa família que está acontecendo isso? Não, meus irmãos, isso é uma realidade. Então a gente tem que estar muito atento a esse quadro, para a gente entender o que está acontecendo muitas vezes com a gente e com as situações que chegam na casa espírita. O tempo está passado, né? O espiritismo recomenda, diante dos conflitos existenciais, o tratamento médico e espiritual. Tomar sim os medicamentos prescritos, buscar os profissionais da mente, psicólogos e psiquiatras, mas também cuidar da alma, ter um vínculo religioso sério, orar, praticar a caridade, esmerar-se no autoconhecimento, procurando superar os limites morais através da conquista de virtude. O Espiritismo ainda nos oferta palestras, grupos de estudo, atendimento fraterno e passe, água magnetizada, evangelho no lar, que nos facilitarão para o bom combate à luta interior. Nós temos recebido muita criança com 6 e 7 anos, com uma mediunidade super aflorada, vendo espírito, ouvindo espírito e sem medo, sem medo. Muito bom isso. Busquemos também o médico Jesus, que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a farmácia do Evangelho, onde encontraremos as medicações para a alma, tais como gratidão, paciência, fé, humildade, perdão, compaixão, que nos auxiliarão a converter os conflitos em aprimoramento dos sentimentos, infelicidade em alegria de viver, inferno íntimo em céu interior, não nos esquecendo de que o reino de Deus está dentro de nós, de forma que temos um potencial divino a ser despertado, a nos conduzir à perfeição relativa. Então, gente, nós temos tudo. Eu sempre digo, todos nós temos um médico maravilhoso chamado Jesus. Jesus deixou uma receita para a humanidade inteira que se chama Evangelho. Nós precisamos saber usar a receita com a dosagem que nós estamos necessitando. Enquanto não usarmos a receita que Jesus deixou, nós vamos estar aí brigando com esses conflitos existenciais e fugindo deles para não nos auto-enfrentarmos. Indispensável, estou fechando, uma séria mudança do comportamento moral, produtor de valores éticos enobrecedores, a fim de fluir a paz,
contribuindo para a plenitude pessoal e das massas. Então, olha lá, gentileza, né? E nem vou dizer, está dando para ver aí, valores morais e sua importância para a sociedade. Atitudes renovadoras que nós precisamos ter, cuidar melhor de nossas vidas. Tem gente que não está se cuidando, está cuidando da vida de todo mundo, está carregando todo mundo nas costas, está curvado de tantos cordões energéticos de carregar filho, marido, esposa, vizinho, patrão, mas não se dá conta disso. Adoece, todos ficam aí e ele está adoecido porque está carregando todo mundo, mas não está cuidando melhor dele. Olhar para os pendores e tendências que nós temos, entrar em contato com o que sentimos. Enquanto eu não admitir que eu tenho raiva assim, eu não vou mudar. Enquanto eu não admitir que tenho medo sim, eu não vou ressignificar. Admitir o que gostaríamos da vida. Então tem gente vivendo uma vida assim tão frustrante, porque quer tanta coisa, sonha tanta coisa, idealiza tanta coisa, mas se arrasta na existência, porque não tem coragem de agir de modo a realizar seus sonhos. E mais, ainda carrega culpas, porque os filhos não estão vivendo a vida que ele idealizou, porque o marido não está se salvando como ela quer que ele se salve, e assim por diante. Gente, nós somos individualidade, somos responsáveis por nós. Ajudar a fazer caridade para com o outro, ótimo, sem trazer para nós o processo que é do outro. Adote um projeto de vida com os seguintes ingredientes: paciência, humildade para pedir ajuda, oração para visualizar o futuro e coragem para fazer escolhas. Gratidão é o que a Joana fala no livro Psicologia da Gratidão. Constitui bênção de amadurecimento psicológico que felicita o espírito, facultando-lhe ampliar os sentimentos de amor. Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, não tenhamos medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave na porta que tanto se deseja abrir. Está em nossas mãos, queridos irmãos, queridas irmãs. Somos espíritos, seres inteligentes da criação. Somos filhos de Deus, que é amor puro, que é compreensão pura, que é aceitação pura, que nos ama e é justo o tempo inteiro. Ele nos criou para sermos perfeitos e felizes, mas Ele não tem pressa, porque Ele nos olha com esse olhar de Pai que ama, e assim Ele vai nos dando as oportunidades. Se nós esquecemos das suas leis que estão na nossa consciência, se nós fizemos escolhas, tomamos decisões e tivemos atitudes fora dessas leis, criamos essas matrizes psíquicas que estão aí hoje como conflitos existenciais de todos os matizes, de acordo com as emoções que nós estamos vivendo, centrada no nosso nível de consciência, nós estamos tendo uma grande chance. Estamos reencarnados, temos um corpo maravilhoso, uma família que nos recebeu, temos uma doutrina que nos consola, nos esclarece, que nos dá todo o norte para uma vida equilibrada, para uma vida consciente, para uma vida feliz. Só depende de nós. Não vamos perder mais tempo, não vamos nos permitir mais isso. Vamos olhar para nós a cada dia e dizer: eu me amo, eu sou muito importante, eu posso realizar todos os projetos na minha vida, porque eu sou filho e filha de Deus, eu tenho todos os recursos, e da agora para frente, eu quero, e se eu quero, eu realizo. Mas a cada amanhecer, a cada anoitecer, a gente possa dizer: Pai, obrigada, Senhor, muito obrigada, porque eu existo, porque eu confio em Ti, porque eu confio em mim, e porque eu sei que eu sou um ser que foi criado para ser luz. Que Deus, nesse instante, continue a jorrar essa cascata de luz sobre nós, que ela possa ir fluindo em nosso chakra coronário, se dispersando por todos os outros chakras, envolvendo todo o nosso ser espiritual,
acalmando nossa alma, acalentando nosso ser, revigorando nossa força, despertando a nossa coragem para lutar e para viver com alegria, e percorrendo todo o nosso corpo perispiritual e o duplo etéreo, nos ajudando a fazer as limpezas de todas as manchas e nódulos que nós ainda temos, mas que estamos querendo limpar com as nossas novas decisões, e cair sobre o nosso corpo físico, para que esse instrumento maravilhoso continue equilibrado, harmonizado, para que nós permaneçamos usando esse instrumento para verdadeiramente trabalharmos os nossos conflitos existenciais, sem fugir, mas batendo de frente com muita coragem, determinação, na certeza da vitória sempre. Um grande abraço, muita paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos mergulhados numa verdadeira bolha de energia. Quem confia, sente. Que nesse momento, então, nós possamos dizer: Pai, obrigada, Pai. Obrigada por esse amor imensurável. Que nesse momento, esse amor, Senhor, penetre em nossa essência e nos permita, Senhor, recebermos um chamado, levarmos uma sacudidela para nos darmos conta do quanto nós, Senhor, somos amados, protegidos, cuidados, nos dando conta do quanto nós precisamos usar a força desse teu amor para seguirmos em frente na caminhada. Nada de abaixar a cabeça, nada de desanimar, nada de se desencantar com a vida, nada de se permitir não encontrar sentido no viver. Que esse amor se fixe em nós, Senhor, para que circulando em nosso ser, nos faça, Senhor, o tempo inteiro estarmos com as nossas antenas psíquicas conectadas contigo, seguindo as orientações, captando as inspirações, as intuições precisas para as nossas escolhas, decisões do dia a dia, de modo a não nos arrependermos, mas pelo contrário, sempre encontrarmos as soluções, as respostas, as metas e as diretrizes seguras para aquilo que nós idealizamos. Pai querido, que daqui esse grande foco de luz tome toda a Macaé, mas envolva o nosso estado do Rio, o nosso Brasil gigante, o nosso planeta Terra. Há tanta lágrima, Senhor, a ser secada, e quando o seu amor chega, ela seca. Há tanto conflito, Senhor, nas almas, mas quando esse foco de energia chega, cicatriza, cura. Ó Pai, que essas energias fiquem retidas em nós, para que levando para casa possamos contaminar os nossos amigos e amores, ou possíveis desamores dos 12 planos que lá estão. Mestre Jesus, ainda te vislumbramos caminhando há 2000 anos atrás, enfrentando as intempéries, para auscultar as almas, Senhor,
vislumbrando os conflitos existenciais, as fugas de alguns pelas inseguranças, incertezas, descrenças, e ias, Senhor, no ponto certo, usando o contexto da época, trabalhando as histórias, ciente de que cada alma que lá está ainda era criança espiritual, e ias atingindo cada uma com a mensagem precisa. Mas de 2000 anos são passados, Jesus, e vislumbra-nos como crianças espirituais, ciente de que estamos partindo para a maioridade. Precisamos amadurecer, nos tornarmos seres espirituais adultos. Mas independente de termos saído de um patamar para outro, permanece, Jesus, a nos envolver em bolhas de luz com teu amor, para que, flutuando nessas bolhas de energia, possamos nos manter equilibrados, física, mental, emocional e espiritualmente falando. Permanece conosco, Jesus, com esse cuidado, com esse carinho, com essa atenção, permitindo que grande foco de luz vinda, abastecida do teu amor, continue a penetrar em nosso ser, para que, Senhor, se transformando nos remédios que as individualidades estão necessitando, nós possamos ir curando as feridas da alma e ressignificando a nossa história, porque, Senhor, somos os autores da nossa história. E como diz o Chico, se não podemos voltar atrás e fazer um outro começo, podemos seguir em frente, Senhor, ressignificando para fazermos um novo fim, na certeza de que queremos. Deixamos, Senhor, a nossa gratidão, incluindo os nossos amigos e amores que nos acompanham no dia a dia, torcendo por nós, vibrando por nós, nos mostrando a cada milésimo de segundo o valor que nós temos. Por tudo, então, fica, Senhor, a nossa gratidão a esse ser luz que se encontra no final do salão, irradiando energias numa tonalidade azul clara, num misto de verde água, para os chakras coronários, cuidando com carinho de cada um e cada uma de nós que aqui está. A nossa gratidão, ser de luz. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Fica conosco, despeça-nos o teu amor, agora e sempre. Que assim seja.